E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu decidi fazer esse vídeo para explanar a todos, né, os resultados que a gente teve no levantamento dos dados, né, da reconstrução de malha, do slicer e do VTK-ITK e a reconstrução de voxel com o slicer. Eu compreendo que muita gente ficou em dúvida porque o gráfico aqui, quem faz o gráfico imagina que vai ser simples a compreensão, mas a verdade é que tem muita informação contida nesse material e se não tiver uma prévia explanação, né, é complicado de entender. E por texto às vezes é cansativo, você tem que pegar, ler, volta no gráfico e olha. Então eu decidi criar esse vídeo aqui, né, para vocês, para a gente abordar melhor essa situação. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que cederam o precioso tempo para fazer os testes que foram levantados aqui. É um teste ainda pequeno, mas a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo, principalmente em relação aos sistemas operacionais e as ferramentas. Então, muito obrigado aí. E quem não enviou os dados, por gentileza, pense com carinho aí, faça um esforço e envie, que vai ser muito bom para todo mundo. Tá bom? Bem, então vamos à primeira explanação, que é a seguinte. Esse levantamento, um dos objetivos é a gente ver a diferença entre o VTK-ITK e o slicer em sistemas operacionais distintos. E aqui, claramente, a gente consegue ver o seguinte. Os resultados que estão mais próximos, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? Tá 17, o tempo aqui está 17 segundos, e esse aqui está 14. Esse está 18 e esse está 16. Esse está 37 e esse está 38. O que está acontecendo aqui? Se vocês olharem, ainda que esteja em baixa resolução, eu posso explanar, né, falando e como o mouse está se mexendo aqui, vocês vão ver onde que a coisa está acontecendo. Então, nesses casos aqui, esse aqui e esse aqui também, são todos Linux. Então, foi rodado no Linux a reconstrução do slicer e do VTK-ITK, e as duas tiveram um tempo de reconstrução muito parecido. Tá? Então, o tempo de computação foi basicamente o mesmo. Quando a gente vai para o macOS X, o tempo é um pouco diferente em relação ao Linux, né? Aqui a gente está vendo o Linux, então é muito parecido. O Mac muda um pouquinho, no caso o Slicer ele é um pouco mais demorado que o VTK-ITK, só que a questão ela muda de figura radicalmente no Windows. Por que eu estou falando isso? Porque no Windows, se vocês observarem, o azul, que é o Slicer, leva muito mais tempo do que o ocre, ou laranja, né, que é o VTK-ITK. Laranja. VTK-ITK. Então é duas vezes e meia, em alguns pontos até chegou a 3 vezes mais rápido o VTK-ITK. Por que isso acontece? Bom, eu não sei. Eu suponho que a compilação da ferramenta foi mais bem sucedida, né, em uma plataforma ou outra. No caso do Python, eu ouvi relatos de que se você compila o Python no seu sistema diretamente, ele é muito mais rápido do que o Python que já vem em binário, e o mesmo deve acontecer aqui. Só que isso não explica por que no Linux o VTK é mais lento do que no Windows. Tá? Não está aqui, isso aqui ainda não está visível aqui, já vou mostrar para vocês lá na tabela o que significa essa questão de dizer que um é mais lento que o outro. Por que eu cheguei a essa conclusão? Mas primeiro vamos nos debruçar em cima dessa situação aqui. No Windows, a diferença é gritante, é muito grande. Então, fica claro que vale a pena utilizar o VTK-ITK. Tá? Então, você utilizar o VTK-ITK no Windows é uma saída que vai demorar muito menos do que o Slicer. Ainda que o Slicer tenha uma resolução superior ao VTK-ITK, ao menos por hora. Né? Imagino que futuramente vai ser desenvolvida essa ferramenta e vai melhorar a resolução. Então eu diria aos usuários do Windows que, se vocês estiverem com problema de tempo, optem pelo VTK-ITK. O que vai acontecer é isso aqui. Ó. Nessa imagem aqui, a comparação, a gente vê a reconstrução no VTK-ITK e a reconstrução no Slicer. A reconstrução do Slicer é notoriamente superior à do VTK-ITK. Mas assim, é superior na visualização. Se você for trabalhar com confecção de guias, splints, etc., não vai fazer diferença.
Tá? Então, na prática, mesmo que tenha menor resolução, não vai fazer diferença. Então, qual que é a minha dica? Você vai trabalhar com um caso real e precisa de tempo, praticidade, utiliza o VTK e TK. Se você pretende fazer um estudo e apresentar isso numa revista, alguma coisa nesse sentido, e quer primar pela beleza, utilize então o Slicer. Mas você vai ter um material que demora muito mais para ser renderizado, reconstruído como a gente vê aqui. Tá? Se a gente pegar a questão do tempo pelo VTK e TK, que eu tinha feito aqui antes, só mudar aqui a configuração, a gente vai ver que, olha só, não há uma, quer dizer, há uma diferença significativa, mas não há uma grande diferença entre os sistemas operacionais. Se a gente pegar o mesmo sistema, eu já vou mostrar isso aí para vocês em outro trabalho. Tá? Mas veja que é bem tranquilinho aqui a diferença entre um processador e outro. Já o Slicer muda muito, principalmente se tiver o Windows no meio. Olha aqui, ó, Windows. Aqui, ó, meio parecido. Veja que nenhum dos que são meio parecidos são Windows. Então, o que eu estou pensando? Futuramente eu vou buscar uma saída para esse problema. Pode ser utilizando o WSL, como a gente faz com a ferramenta de digitalização 3D, de fotogrametria, ou, de repente, compilando de novo, mudando algum parâmetro da compilação, só que dá muito trabalho, eu tenho que me dedicar, né? Então, por enquanto, não vai rolar, não vai acontecer. Vamos pular aqui para a comparação entre os tempos do Slicer Voxel e, surpresa, o Windows também foi mais rápido do que o Linux e que o Mac. Né? Também a gente não vê quer dizer, a diferença é grande porque o tempo é grande. Mas é mais tranquila assim, a diferença entre um e outro, sistema operacional. Né? Parece até que é uma linha, não é aquela coisa maluca de um muito diferente do outro. E o Windows acabou sendo mais rápido. Por que eu falei que o Windows foi mais rápido no Voxel e por que eu falei que ele foi mais rápido no VTK? Já vou explicar. Só uma rápida explanação sobre a questão do tempo e da demora para a reconstrução do Slicer, do Voxel Data, perdão. Eu suponho, pelo que eu vi aqui, os testes e as saídas, né, dos comandos, que o tempo, a demora, se deve ao fato da sobrecarga do sistema por conta da configuração dos shaders. O que significa isso? Tem muito material. Como são centenas, às vezes milhares de slices, isso acaba indo para algum, sei lá, na memória RAM ou para computação lá no sistema da GPU, e aí pesa e demora tanto tempo assim. Suponho que seja isso, porque a diferença entre o tempo de reconstrução do voxel perto da malha é muito grande. Olha só, olha a diferença, como é, né, notória aqui. A gente vê lá no pezinho os tempos da reconstrução da malha e o tempo do voxel é gigantesco. Agora, aqui nesse gráfico, nessa tabela, a gente já consegue ver algumas pistas da situação global. Eu vou colocar aqui por ordem alfabética e esses três elementos aqui, ó, tá? Eles são o meu notebook com 3 sistemas distintos. Muda alguma coisinha aqui na memória, porque cada sistema utiliza um número X da memória, né? São valores diferentes. E o tempo, a gente vê que aqui claramente a gente vê a diferença porque é o mesmo computador com 3 sistemas distintos. Então o tempo do Slicer no Windows foi 97, no Linux foi 37, olha só a diferença entre os dois. E no Mac foi 58, que ficou um meio termo. Na verdade ele está mais para o Linux do que para o Windows. Né? Então o Mac ele se saiu bem. O VTK e TK, a diferença entre eles não foi grande, ó. 36 no Windows, 38 no Linux, quase diferença nenhuma, margem de erro, e no Mac 47, ou seja, o que ficou claro aqui é que o Mac geralmente é mais lento que o Linux ou o Windows, ele nunca foi o mais rápido na situação. Já a reconstrução do voxel ficou significativa a diferença, né? No Windows 275 segundos, que daria 4 minutos e 35, no Linux 321, daria 5 minutos e 21,
E no Mac, 459, que daria 7 minutos e 39. Tá? Então, cada sistema aqui, como essas ferramentas utilizam comandos, vários comandos, né, comandos heterogêneos, acaba um ajudando em alguma coisa, outro em outra e outro complicando em alguma coisa. No caso do Mac, provavelmente o número de comandos, a maioria complicou, utilizou coisas que ele não é muito bom em lidar, né? E o que a gente vê aqui é que o Windows se saiu bem. Das 3 ferramentas, ele se saiu melhor em 2. Eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Eu achava que o Windows seria mais lento do que o Linux em todos os testes, e não foi o que aconteceu. Né? Ele se saiu melhor no VTK, ele se saiu melhor no Voxel, inclusive, se a gente recordar, até na fotogrametria ele se saiu melhor, se a gente levar em consideração o tempo do OpenMVG, que é a fotogrametria padrão. Tá bom? Eu busquei reduzir o tempo das ferramentas, porque antes não tinha o processamento paralelo, né? O processamento paralelo ele ajudou muito a reduzir o tempo, tornando quase compatível o VTK com o... Aqui a gente vê. Ó. Então, antes demorava 300 minutos, no Windows caiu para 200 com o multiprocessing. No Mac no Linux, demorava 241 segundos, caiu para 104, menos da metade, e ficou compatibilizado aí com o VTK. E no Mac, o Mac até saiu melhor aqui do que o não se saiu melhor do que o Windows, mas saiu melhor do que o Linux. Num primeiro momento, pelo menos aqui, e depois, pelo multiprocessamento, caiu, ficou inferior ao Linux. Por isso que é muito complicado fazer os levantamentos se a gente não tiver bem definida a ferramenta. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que aqui é outro estudo e mostrou que, no caso do Slicer, o VTK e o Slicer podem ser utilizados, tanto faz, né, a escolha, o tempo é o mesmo no Linux e no Mac, basicamente é o mesmo. Pelo tempo geral do trabalho, pode-se dizer que é a mesma coisa. Tá? Então, é claramente melhor escolher o Slicer no Mac e no Linux. Já o Windows, a gente vê aqui, tá claro que a ferramenta do Slicer, que é o Daikon to Mesh, né, que faz a conversão, que se chama Slicer lá no Orthogon Blender, mesmo com a computação paralela, não caiu muito, não caiu nem um terço, quer dizer, caiu um terço aqui, pouquinho menos de um terço, tá? Caiu um terço. Aqui, caiu mais da metade. Beleza? No caso do Linux. Então, o que eu quero dizer para vocês é, levando em consideração os resultados que a gente teve aqui, fica muito claro que quem tem o Mac e o Linux, vale a pena usar o Slicer. Quem tem o Windows, vale a pena usar o VTK e TK. E aí, se vem aquela questão da precisão e da beleza da malha, eu já respondi, né? Na prática, essa malha aqui é a mesma coisa dessa aqui. O que muda são os detalhezinhos. Né? Fica um pouquinho inferior, visualmente falando, mas o objetivo do planejamento não é ter uma apresentação magnífica e digna de um Oscar ou de um prêmio de arte. O objetivo é vocês fazerem planejamento e ele funcionar. E esse aqui eu garanto para vocês que funciona. Tá bom, pessoal? Então, novamente, eu vou pedir para quem não enviou os dados, que faça um esforço, né, para a gente levantar e ter uma ideia melhor do tempo. Eu quero levantar o tempo médio necessário para cada uma das operações. No caso aqui do Slice, vamos ver uma prévia aqui do tempo médio. A gente tem 1 minuto para gerar aquela tomografia padrão. Né? No VTK e TK, vamos ver aqui, tem 35 segundos, caramba, uma diferença significativa no geral. E no Voxel, que é a parte crítica ainda, tem 53. Eita, 53, não tem alguma coisa errada aqui. Tem errado porque eu fiz soma, né? É para ser uma média. Aqui, 5 minutos e 21. Aqui eu já expliquei bem o que dá para fazer. Eu acho que lá o problema aqui do tempo ser maior, significativamente maior, é culpa do Windows. Então a gente vai tentar fazer uma compilação, melhorar, né? Demanda tempo, então não vou conseguir resolver isso rapidamente. E aqui eu creio que pode ser que seja necessário criar uma abordagem diferente de reconstrução
do voxel, em vez de importar plano por plano, talvez fazer alguma conversão baseada no VTK, a exemplo do que fez o Dr. Isam, trabalho magnífico lá da geração de shader que ele fez. Impecável trabalho, só que tem um problema que são arquivos que precisam de uma pasta. E isso torna o processo um pouco prático. Precisa ser uma coisa que gere os arquivos, que salve no próprio arquivo Blender, tá? Vai perder um pouco a questão do tempo, da rapidez, que você pode mexer em tempo real lá no threshold e aparece na tela. Só que o lado bom é que você abre o arquivo, já vai estar lá, e são alguns segundos, às vezes nem isso, milésimos de segundo para fazer a atualização. Tá bom, pessoal? Então vamos trabalhando, todo mundo em conjunto. Eu vou ver se eu gero mais vídeos desses com explanações, tentar ser um vídeo rápido. Esse aqui já está com 15 minutos, quase 16. Tá? Mas é necessário fazer isso para todo mundo entender melhor a ferramenta, quais são os objetivos desses estudos. E mesmo que não tenha um resultado muito claro no primeiro momento, quando a gente vai levantando esses dados aqui e depois a gente começa a analisar, fica claro uma série de coisas que são importantes, né, para o trabalho geral de planejamento. Por enquanto a gente está batendo em cima do tempo, né, tornar a ferramenta mais rápida e também, por que não, junto a isso, tornar a ferramenta mais simples para todo mundo. Mas para tornar ela mais rápida, mais simples, eu preciso, né, da participação de todos, fornecendo os dados necessários, as observações, as necessidades, para que a gente desenvolva em conjunto uma ferramenta fantástica. Beleza? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!